Bastos, o senhor está convocado a construir uma refinaria de petróleo. Mas, senhor Onogaba, senhor Telechê, com todo o respeito que vocês merecem, eu sou um engenheiro mecânico, elétrico, não sei em que posso servir uma refinaria de petróleo. Um grupo de pecuaristas e comerciantes brasileiros, argentinos e uruguaios se reuniu para instalar uma refinaria de petróleo em pleno Rio Grande do Sul. Era uma ousadia que beirava o delírio. Petróleo eu nunca tinha visto. Eu disse para eles, olha, eu não falo em petróleo, eu faço montagem como engenheiro mecânico. Em 7 de setembro de 1937, com a inauguração da refinaria na cidade de Rio Grande, estava se iniciando a história do Grupo Ipiranga. Francisco Martins Bastos fora contratado como superintendente. Ele deixou claro que nunca havia visto petróleo antes, mas aquilo acabou não fazendo a menor diferença. Seus companheiros também não entendiam nada do assunto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês de fracasso em cima de fracasso. Eu não entendia nada de nada. Aí me nomearam diretor superintendente. Eu digo, o senhor, disse para a diretoria mesmo, os senhores acho que estão meio loucos. Como é que eu vou entregar a superintendência de uma refinaria para uma pessoa que não conhece nem petróleo? Mas o que se viu tinha pouco de loucura e muito de esforço. O local escolhido para a instalação da refinaria era um terreno arenoso e alagadiço, embanhado, insalubre. E o trabalho, feito em meio aos insetos e à lama, se prolongava de sol a sol. Não vai ser fácil. Vamos ter que drenar todo esse terreno daqui até lá. Era um mangue assim. Eu aterrei lá 11 hectares para fazer a refinaria. Em 9 meses, a refinaria estava pronta. Uma façanha, especialmente porque na época não existiam guindastes nem solda elétrica. A chegada do vapor argentino Tácito, trazendo do Equador a primeira remessa de petróleo cru para o refino, virou manchete de jornal e foi motivo de muita festa. Mas a verdade é que ninguém tinha certeza se o negócio ia dar certo. No dia da inauguração, uma chuva torrencial deixou todos os convidados encharcados. Talvez fosse um presságio do mau tempo que estava por vir. Os dias iam passando e a refinaria continuava em marcha lenta. Os problemas eram muitos. As máquinas de segunda mão não funcionavam e faltavam funcionários especializados. É porque ninguém sabia o que era refinaria de petróleo, ninguém queria saber. Então, quando se falava refinaria de petróleo, aonde? No Porto do Rio Grande? Como é que se vai para lá? Em 3 dias de viagem. Ninguém queria saber disso. Naqueles tempos, chegar a Rio Grande era mais do que uma aventura. Os carros que partiam de Porto Alegre tinham que cruzar o Guaíba e vários rios equilibrados a bordo de minúsculas balsas. Em plena era do Foxtrot e da Art Nouveau, os automóveis ainda precisavam da ajuda de juntas de bois. Mas em cada esquina aparecia um novo desafio. O diesel e a gasolina já tinham boa saída e a frota nacional estava em pleno crescimento. Mas o querosene continuava estacionado nos depósitos da refinaria. Era preciso uma jogada de marketing. Então tem que botar um bicho qualquer, que é para eles identificarem, porque eles não identificam pelo que está escrito, porque a maioria não sabe ler. Então eu tinha um cachorro policial muito bonito. Criava ali, vou botar um cachorro policial. Eu botei um cachorro policial, eu botei um lema, fiel à sua missão. Chico Bastos era um homem decidido e de ideias próprias. Tanto é que resolveu criar o primeiro logotipo da empresa. E embora ele não tivesse nenhum conhecimento teórico sobre o assunto, seus argumentos certamente convenceriam os designers de hoje. Mas o triângulo é uma das figuras que tem maior sustentação que se conhece na matemática, né? Vou botar uma que não vai desmoronar. Em 1938, a empresa já instalava em Rio Grande seu primeiro posto de serviço. Era uma casinha em estilo californiano, atendida por um funcionário que elegantemente usava cap e gravata. Com o início da Segunda Guerra, o mercado nacional de pneus ficou paralisado, já que não havia solventes para a produção. Chico Bastos foi então ao centro do país e lançou um desafio para os fabricantes de pneus. Seu plano acabaria se transformando num impulso decisivo para o futuro da Ipiranga. E conseguimos convencer os americanos que nós éramos capazes de fazer um solvente igual àquele americano. Eles não acreditavam, disseram que não. Nós não tínhamos capacidade, nós não tínhamos isso, nós não tínhamos técnica. Tá bem, nós vamos mandar o solvente para os senhores, uns 2 caminhões de tambores de solvente. Se não funcionar, os senhores não pagam. Se funcionar, os senhores continuam nós comprando aí. Eles testaram, deu certo,
Aí nós fomos os únicos fornecedores e com isso a Ipiranga enriqueceu. Francisco Bastos tinha uma posição bem definida com relação à convivência e à administração de seus funcionários. Ele acreditava que o sucesso de um empreendimento deveria ser compartilhado por todos aqueles que participassem dele. O Dr. Bastos era uma pessoa humanitária, ele se preocupava muito assim, com o bem-estar dos funcionários, ele se dava intimamente com os funcionários, ele sabia os problemas de cada um. Gostava de dar oportunidade aos moços. Todo rapaz que queria um emprego, ele sempre dava uma chance para o rapaz. E lá no nosso laboratório estava havendo um inconveniente. O pessoal lavava os vidros do laboratório, que custavam caro, mas quebravam. Então, por isso quebravam uma proveta, quebravam isso, quebravam aquilo. Puxa, eu convidei um amigo, você quer trabalhar lá na refinaria para lavar os vidros do laboratório? Quero, sim, senhor. Mas com a condição, você vai estudar lá. Claro, sim, senhor. Estava observando você lavar os copos. É muito cuidadoso, hein, menino? Estamos precisando de gente assim lá. Acho. Muito bom. Então, só tem um detalhe. Você vai ter que estudar. Foi que eu achava que uma empresa não é só do capitalista. É daqueles que trabalham para remunerar o capital daqueles que aplicam o dinheiro na empresa. De procedência norte-americana, estas novas unidades foram totalmente montadas por técnicos e operários. Logo após a guerra, Chico Bastos viajou aos Estados Unidos e voltou de lá com uma nova unidade para a refinaria da Ipiranga. Ela foi inaugurada em 1953 e o próprio presidente Getúlio Vargas veio especialmente a Rio Grande para participar da festa. Foi o doutor Getúlio que inaugurou, foi lá especialmente inaugurar. Um dos principais objetivos da visita do presidente da República a esta cidade é presidir a inauguração das novas instalações da Ipiranga Companhia Brasileira de Petróleo, a pioneira na industrialização do petróleo no Brasil. É recebido pelos diretores desta organização, altos funcionários e operários que prestam sua homenagem ao chefe do governo. Logo a seguir, o presidente Vargas corta a fita simbólica, inaugurando assim as novas instalações que honram a prestigiosa empresa petrolífera nacional. Por interferência direta de Chico Bastos, foram criadas as escolas de engenharia e de medicina. Mais tarde, ele seria também o grande incentivador do Museu Oceanográfico e do Museu da cidade de Rio Grande. Alguns o recordarão como engenheiro Bastos, outros como Francisco Bastos e muitos como tio Chico. Mas eu o recordo como o humanista, o pioneiro, sobretudo como um incansável amigo que sempre nos apoiou e principalmente realizou importantes feitos e dedicou inúmeras atenções à comunidade do Rio Grande, à Fundação Universidade e a este Museu Oceanográfico. Francisco Bastos nasceu junto com Ford Bigode, mas cresceu cavalgando tordilhos. Veio do Pampa, mas soube adaptar-se aos novos tempos. Ele previu o futuro no jorro do petróleo. Chico Barulho tornou-se assim um homem de sua época. Ele incentivou seus funcionários e compartilhou seus lucros com eles. Investiu em cultura, preocupou-se com a ecologia, apostou na ciência. O legado de Francisco Bastos tremula na chama de suas refinarias.